Foi na nossa mudança da cidadezinha de Santa Margarida para Pitangueiras, aqui mesmo no Paraná. Foi nesta mudança uma casa de 11 cômodos, toda de madeira, aquele assoalho vermelho, aquele assoalho vermelhão, precisou ser toda lavada, secada. Havia aquele varandão enorme que a gente tinha de varrer toda hora, senão ficava cheia de folhas secas que caíam das árvores que circundavam a casa. Ali, na verdade, era um sítio que o pai tinha arranjado para a gente viver e tomar conta. De fato, tudo que estava por ali, de feio que era, depois da arrumação, consertos que papai fez, aquilo ficou realmente lindo, maravilhoso. Lugar muito gostoso. Seu Pedro, o dono ali do sítio, apareceu uma semana depois para ver se a gente estava gostando, para ver se a gente tinha se acostumado ou estava se acostumando. Ele até admirou o que viu. Ele elogiou muito o papai, dizendo que não estava acreditando que em tão pouco tempo, uma semana só, já tivesse acontecido aquela mudança, aquela diferença. Seu Pedro, uma pessoa super bacana, ele entrou para tomar um café com bolinhos. Mamãe o convidou, assim como o papai, assim como todos nós. Entra, seu Pedro. Entra, seu Pedro, vem tomar um café com bolinhos. Mamãe havia preparado uns bolinhos. Mamãe preparou um café feito na hora, um café quentinho, gostoso, fresquinho. Então, se sentou ali à vontade, comendo aqueles biscoitos, aqueles bolinhos, aquelas bolachas, tomando aquele café. Seu Pedro começou a contar um pouco do sítio. Primeiro ele falou que ele ficou muito admirado. Ele achou um trabalho muito bonito de papai, de toda a família. A mudança, né, que aconteceu, mas foi da água para o vinho. Esta casa estava abandonada, esta casa parecia realmente uma coisa perdida. Olha que de repente vocês, olha que valorização. Deixaram um encanto, deixaram muito bonito. Olha, parabéns mesmo. E olha, vocês estão realmente de parabéns. Seu Pedro, conversa vai, conversa vem, alguém pergunta uma coisa, alguém pergunta outra. Seu Pedro começou a falar um pouco sobre o sítio. Eu, a filha mais velha, tendo ido colocar minhas irmãs para dormir, voltei ali para a sala perto deles, que eu digo, meu pai, minha mãe, seu Pedro, porque o seu Pedro contava alguns fatos, e em particular, eu me interessei e muito, porque existem certos assuntos que às vezes chamam a atenção da gente. Em certa altura, a prosa do seu Pedro com meu pai e minha mãe mudou um pouco. Ele começou a falar de uma família que havia morado ali no sítio. Sabe, conversa vai, conversa vem, uma conversa puxa a outra, e seu Pedro disse, olha, aqui realmente morou uma família muito boa, mas que infelizmente aconteceu uma tragédia. A família morreu aqui no sítio. Aí aquela coisa de interesse. Puxa vida, então aqui no sítio já morou uma família e uma família inteira morreu aqui no sítio? Seu Pedro disse, era o pai, a mãe e 3 crianças. O menino era mudinho. Só que esse mudinho, ele não era filho legítimo do casal. Ele era adotado. Esse menino, já com seus 12 anos, era muito problemático. Isso o seu Pedro contando para o meu pai, contando para minha mãe, e eu ali do lado escutando. Quer dizer, era uma família que já tinha morado no sítio.
Uma família que tinha 3 filhos, sendo um deles um mudo. Só que o mudo não era filho legítimo, era adotado. E esse mudinho era simplesmente problemático, segundo o seu Pedro estava dizendo. Era um problema sério mesmo. Esse menino, ele era muito nervoso. Esse mudinho não podia ficar irritado, que se alguém o provocasse, mexesse com ele, pronto, ele se zangava, ficava nervoso, e nesse estado assim, fora de si, transtornado, ele fazia qualquer tipo de besteira. Às vezes crianças caçoavam dele, imitavam o mudinho, que o mudinho ele só conseguia soltar berro. Ele não conseguia falar, Então as crianças chegavam perto dele, faziam careta, mexiam com a boca, como ele fazia. E para ele, o mudinho, aquilo era a conta. Ele corria atrás, assim com um pedaço de pau, da molecada, tacava pedra, e não estava nem aí, porque ele, irritado, fazia qualquer coisa e se machucasse, machucou. Caso pegasse o menino, era capaz até de matar. Vira e mexe a mãe tinha de estar atenta. Quando ela via o filho adotado se armando com pau, já sabia. Era para bater em alguém. E podia ser criança ou adulto, o mudinho era só deixá-lo nervoso que ele avançava em cima mesmo. E criançada então tirava sarro dele. A criançada tirava realmente sarro dele. Fazia aquelas caretas. Quando chegou o dia do aniversário do mudinho, a mãe fez um bolo para ele. Era um bolinho pequeno e uma jarra de suco, para que pudessem comemorar, cantar o parabéns para ele. Mas pobres como eram, a festinha ia ser só ali para eles. Não viria nenhum convidado, nenhum. Não tinha ninguém, era só eles mesmo. Era aniversário do mudinho, então iam fazer um bolo ali pro mudinho. O mudinho ficou contente. Quando a mãe acendeu a vela, mandou ele soprar. Soprou. Depois disso, cada um comeu um pedacinho do bolo, tomaram o suco e já era hora de se deitar. Até aí, dizia seu Pedro, o mudinho estava bem, o mudinho estava normal, o mudinho estava alegre. E aqueles gritos que ele soltava, aqueles tipos de berro que ele soltava, ele então estava todo contente. Então ele estava assim muito alegre. E não se sabe, e nunca se soube o que aconteceu depois deste bolo. Porque o menino teria se irritado a ponto de fazer o que fez. Contam vizinhos de outros sítios, de outras propriedades ali próximas. Contam os vizinhos aqui que moram aqui na redondeza, que foi pela madrugada que se ouviu gritos, cachorros que latiam sem parar. Isso foi uma coisa assim de uma meia hora, quase uma meia hora. Aí depois, naquela madrugada, tudo virou um silêncio. Um silêncio. Um silêncio sepulcral. Um silêncio dantesco. Um silêncio apavorante. Imagine você de madrugada ouvindo gritos, gritos dilacerantes, gritos de pessoas como que se tivessem apavoradas, aqueles gritos de quem está, sabe, se debatendo, está assim com pavor, morrendo, sabemos lá, e de repente o silêncio. O silêncio. E dizem os vizinhos que quando moravam aqui esse fato aconteceu, que junto com os gritos das pessoas, os gemidos, se ouvia aquela coisa do mudinho.
mas aquilo era alto, de modo que se ouvia até nos vizinhos. Silêncio. 20, 25 minutos, 30, talvez menos, mas depois um silêncio apavorante, horrível demais. Não se sabe o que aconteceu, mas o que houve foi uma das piores tragédias que já se tomou conhecimento aqui na região. O mudinho, assim como o pai, a mãe e os irmãos, foi dormir. Só que no meio da madrugada acordou. Era aniversário dele. A mãe fez um bolo, só ela, o pai, os irmãos. Ele, contente por causa do bolo, assoprou a vela, cortaram o bolo, comeram o bolo, depois foram dormir. E lá pelas tantas da madrugada, quando os vizinhos foram acordados pelos gritos, e aqueles gritos guturais do mudinho, junto com gritos apavorantes da família, e depois o silêncio, eles foram dormir. Lá pelas tantas da madrugada, o mudinho acorda acometido de uma raiva, de um ódio, nervoso. Ele foi e pega um facão na cozinha e começa a fazer aquela barbaridade. Foi para cima da mãe, foi para cima do pai, golpes e mais golpes no pai e da mãe. Em seguida, vai para o quarto das crianças, dos irmãos, fez a mesma coisa. Uma verdadeira chacina, matou a família inteira a golpes de facão afiado. E o pior, não satisfeito com tudo aquilo, ainda jogou querosene para incendiar a casa toda. Os cães latiam, latiam. Teve sitiante que, apavorado com o que estava ouvindo, gritos, latidos de cães, simplesmente ficaram atônitos quando começam a ver clarão de fogo na madrugada, fumaça. Então os vizinhos correm, porque alguma coisa está acontecendo. Primeiro os gritos, depois o silêncio. Agora estão vendo fogo numa madrugada, num campo onde há várias propriedades. Praticamente todos veem aquele fogo. Correram para lá, conseguiram apagar o fogo. Só que o mudinho já não estava mais por lá. O mudinho havia fugido para o mato. Os corpos, alguns mais, outros menos, estavam queimados pelo fogo que ele, o mudinho, colocou na casa. E cada corpo que se via, queimado ou não, se via também o que tinha acontecido. O que o mudinho tinha feito com cada um dos seus parentes. A forma como que tinham sido mortos. No dia seguinte, o mudinho apareceu. Foi preso. E na frente do delegado mostrava com as mãos como tinha feito na noite anterior, aquilo com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ele fazia gestos assim com a faca. Aí ele contava com gestos que saiu do quarto do pai e da mãe e foi para o quarto dos irmãos. E chegou lá no quarto dos irmãos. E assim ele foi golpeando cada um daquela casa. Foi matando todo mundo. Aí ele explicava ainda para o delegado que pegou um galão de querosene e jogou
explicou que pegou o fósforo e acendeu. Aí ele disse, fez assim, ó. E o fogo pegou. E ele, com gestos, disse que correu para o mato. Fez assim com a mão. Correu para o mato. Quando aí os vizinhos todos vieram, apagaram o fogo, mas nenhum dos parentes se conseguiu salvar. Uns estavam até mais queimados que outros. E dava para se ver claramente a barbaridade que foi feita pelo Mudinho. O Mudinho aparece no outro dia. Foi levado para a delegacia. E lá mostrava com as mãos como tinha feito. Naquele momento não se sabia o que fazer. Afinal de contas, aquele Mudinho tinha 12 para 13 anos. Então tinha que se colocá-lo, nem que fosse temporariamente, por alguns momentos, dentro de uma cela. Porque afinal de contas, aquele menino, aquele rapazinho, ele é perigoso. Matou a família inteira, colocou fogo na casa. Então ele foi colocado ali naquela cela, sozinho. Mas um instante que fica sozinho naquela cela, o tempo dos policiais, o delegado, depois que ele explicou o que tinha feito, colocaram ele ali na cela, viraram as costas, e o Mudinho começa a dar cabeçadas contra a parede. Começa a dar cabeçadas contra a parede, que quando os policiais se voltam, tendo problemas no crânio, fratura craniana, e veio a morrer. Esta a história que o seu Pedro estava contando ali para o meu pai e para minha mãe. Eu, como filha mais velha, num canto estava ouvindo tintim por tintim. Meus irmãos já tinham ido dormir, eu tinha colocado os meus irmãos para dormir, mas eu fiquei ouvindo ali, meio assim à distância, o seu Pedro contando aquela história que tinha acontecido ali, naquela propriedade. Por fim, seu Pedro se despede, está na hora de ir embora. Toma mais um café, seu Pedro. Seu Pedro, o dono, seu Pedro, que foi fazer uma visita uma semana depois que nós mudamos, adorou tudo que se foi feito naquela casa, aquela casa enorme de 11 cômodos, estava nova. Seu Pedro agora tinha que ir embora. Então, tomou mais um cafezinho e foi. Então nós agora íamos dormir. Mas, uma vez, deitada na minha cama no meu quarto, eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a me lembrar de tudo que o seu Pedro contou para o meu pai, para minha mãe, a respeito da família, a respeito do Mudinho. Aquela história, eu não conseguia pegar no sono. Eu não conseguia dormir. Não sei, parece que eu sentia a presença do Mudinho ali. Pai, mãe, eu quero dormir com vocês aí no quarto. Meu pai lá do quarto respondeu, que isso? Nada, nada disso. Dorme aí no seu quarto, qual o problema? Não, pai. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou com medo do Mudinho. Minha mãe brava já respondeu lá do quarto dela, e por que você ficou ouvindo conversa de gente grande? Por que a senhora tinha que ficar ouvindo essas conversas? No nosso quarto não vai dormir não, de jeito nenhum, reza bastante aí e pronto. Vendo que não ia ter jeito, eu comecei a rezar. Me deitei. Assim, tentei pegar no sono deitada, eu já estava assim de pé, pronta para ir para o quarto da minha mãe, se eles me deixassem. Como eles não me deixaram, então eu comecei a rezar e me deitei novamente.
Eu cobri a cabeça. Não sei, de repente eu tô sentindo que a casa inteira tem... O mudinho tá andando por ali. E foi de repente, eu com a cabeça encoberta, rezando, que eu fui tentar tirar o lençol. Sabe? Não sei, eu tava sentindo alguma coisa no meu quarto, eu fui tentar tirar o lençol pra ver. E eu vejo um vulto. Eu dei um pulo e corri pro quarto da minha mãe. Não quis nem saber, corri com tudo. Ela e o pai se assustaram em me ver daquele jeito, naquele estado, apavorada. Eles estavam dormindo, acordaram, assustaram. Volta já pro seu quarto. Volta já pro seu quarto. O que é isso? O que tá vendo? Um susto que você deu na gente? Aqui não, de jeito nenhum. Você não vai ficar aqui não. Não, pai. Pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui, pai. Eu durmo aqui no chão, eu durmo aqui do lado. Minha mãe disse, não. Vai lá pro seu quarto. Ninguém mandou você ficar ouvindo conversa de gente de idade. Aí meu pai interferiu e disse, deixa ela dormir aqui, vai ser assim a noite inteira. Ela vai, volta, vai, volta, vai, e ninguém vai conseguir dormir nessa casa. Então é melhor deixar ela ficar aqui, deixa ela se acomodar aqui. Mamãe resmungou, mas por fim obedeceu meu pai. Eu todo encolhido ali num cantinho, estava difícil pegar no sono. Quando outra vez eu sinto um susto. Desta vez foi a janela do quarto que abriu e bateu. Mãe, pai, o que foi agora, menina? A janela, pai. Abriram a janela e fecharam. A janela estava aberta, um vento bateu. Meu pai se levantou e foi lá, fechou a janela e tá ventando forte. Eu não tinha passado a tramela direito. Então passou a tramela e tudo bem. Pronto, agora vê se por favor dorme e deixa os outros dormir. Mamãe estava nervosa. Mamãe estava um tanto irritada. Porque, na verdade, você levar susto durante a noite, gente gritando assim, eu sei, eu compreendo. E mamãe tinha que levantar muito cedo. Mas e o medo? E o pavor? Eu estava ouvindo coisas. Eu estava ouvindo assim, não sei. Até o próprio vento parecia que me trazia o som da voz do mudinho. Que nem o seu Pedro dizia. Não sei, parece que eu ouvia alguma coisa parecida. É como se o mudinho estava em casa, outra hora ele saía, ficava dando volta. Eu estava impressionada com tudo o que ouvi. Como eu não conseguia dormir no meu quarto e estava ali no quarto de minha mãe e meu pai, e como também não conseguia dormir ali, mamãe então já falou, olha, quer saber uma coisa? Já que você não dorme lá e nem dorme aqui, então vai dormir lá e pelo menos a gente dorme aqui. Mas mãe, não quero saber, vai lá pro seu quarto. Se é pra não dormir aqui, então não dorme lá no seu quarto e deixa a gente dormir aqui. E não teve jeito, senão voltar pro meu quarto. Corri para baixo do lençol, tapei o ouvido com o travesseiro, mas não adiantava nada, eu ouvia gemido, eu não sei, era um gemido que vinha lá de um... não sei, eu estava ouvindo tanta coisa nesta noite e a hora não passava. E eu comecei a rezar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Ave Maria, cheia de graça. Chegava uma hora que eu nem sabia rezar direito, eu tremia tanto. Em dado momento, em um dado instante, foi como se sentisse algo gelado me tocando. Mãe! O mudinho tá aqui, mãe! O mudinho tá aqui, o mudinho vem matar a gente, mãe! Eu senti uma coisa gelada! Mãe, o mudinho tá aqui no meu quarto! Lá toca meu pai correr pro meu quarto. Lá toca minha mãe querendo me bater. Ô noite! Esta é uma noite que eu vou dizer, viu? Você não dorme, não deixa ninguém dormir. Quero ver quem é que vai trabalhar amanhã.
Dá pra você se acalmar, pelo amor de Deus? Assusta todo mundo. Não, mãe. Mãe, eu não tô querendo assustar ninguém, mãe. Eu senti uma coisa gelada, eu tenho certeza. O Mudinho tá aqui. O Mudinho veio pra matar a gente, mãe. Na verdade, eu rezava para clarear o dia o mais rápido possível e não clareava. Por fim, amanheceu o dia. E foi um dia horrível para todo mundo, porque ninguém conseguiu dormir direito. Então imagine como é que foi o dia de cada um. Mas o meu medo era a noite. O meu medo, eu queria que o dia durasse a vida inteira. Eu estava com medo da noite. E novamente chegou a noite. E eu horrorizada, e já minha mãe já foi me dando bronca. E mamãe me diz: você vai dormir no seu quarto. Não precisa ter medo. Se você ficar querendo ir para o quarto da sua mãe, você nunca vai vencer o medo. Não tem Mudinho coisa nenhuma. Isso foi a história que você ouviu, que você colocou na cabeça. Não precisa ter medo. Não, mãe, de jeito nenhum. No meu quarto eu não fico, mãe. No meu quarto eu não fico, mas não fico mesmo. O pai já nervoso diz: ela dorme aqui. Traz o seu colchão, põe no chão e fica aqui do lado. Porque mais uma noite sem dormir eu não aguento. Minha mãe não teve nem o que falar, porque ela também estava até com olheira. Papai também estava. Na noite anterior ninguém dormiu por causa do meu tropel. Põe aqui no chão, dorme aqui, e pelo menos a gente dorme um pouco. Na hora em que fomos nos deitar, mamãe acendeu uma vela e colocou num pires. Papai ainda disse que... mas para que essa vela? Olha, pelo sim, pelo não, eu vou acender essa vela aqui para os mortos. Ah, mas você não sabe que não pode acender vela para os mortos dentro de casa? Ah, quem falou isso? Quem falou isso? Ah, eu ouvi sempre gente dizer que não pode acender vela para mortos dentro de casa. Ah, isso é bobagem. E nesse ponto, mamãe não obedeceu papai. Ficou lá a vela acesa, eu e ela rezamos. Ela mais rezou até por mim, para que eu me acalmasse, porque eu estava morrendo de medo. Então, eu e ela rezamos pelas almas falecidas, por todas, e em particular por aquelas almas, naquela chacina. E também rezamos pelo Mudinho. Aí mamãe disse: bom, agora está tranquila, já rezou por todos, a vela está aqui acesa, é para os mortos, até pelo Mudinho nós duas rezamos. Então vamos dormir, vamos ver se a gente dorme mesmo, e se você deixa a gente dormir. Nessa noite, meus irmãos também não quiseram dormir sozinhos. Devido àquela noite, eu grito daqui, grito de lá, meu pai grita de lá, mamãe grita daqui. Quer dizer, meus irmãos também acabaram ficando sabendo da história, embora eles não tivessem ouvido a história, porque eles tinham ido dormir. Só eu ouvi a história do seu Pedro. Mas dessa confusão toda, eles também ficaram sabendo que a família tinha sido morta pelo Mudinho, o Mudinho também, sabe? Bom, eles também não queriam dormir no quarto deles, então foi todo mundo no quarto de papai e mamãe. Ali no chão, no colchão, tudo calmo, a vela acesa. Eu e minha mãe rezamos pelas almas, pelas pessoas que morreram assassinadas, pelo próprio Mudinho. Peguei no sono. Meu pai e minha mãe também começaram a dormir e até papai estava roncando. Aliás, eles estavam com um sono atrasado da noite anterior, então eles estavam dormindo pesado, os dois, pesado mesmo. Depois que eu dormi um pouco, eu acordei. Escuridão do quarto. Eu rolava de um lado, eu rolava de outro. E nessa de rola de um lado e rola do outro, eu acabava empurrando um irmão, empurrava o outro, um que dormia daqui, outro que dormia dali, e eu que não conseguia dormir, mas eu pensei, eu não vou chamar meu pai, eu não vou chamar minha mãe. Eu estava com medo, mas também não levantava. Eu estava ali,
naquela escuridão do quarto. Eu dormia talvez bem pouco, eles dormindo pesado, pesado, meus dois irmãos também pesado, estavam dormindo e eu só ali. E rola daqui, rola de lá, e joga a perna daqui, joga a perna de lá, e não consegue dormir mais, e eu tento puxar o lençol, tiro o lençol. Dali a pouco eu comecei a ficar sufocada. Eu me virava de um lado e para outro e estava sufocada. Então eu acordei de vez. Sabe quando você não está acordada? Você fica para cá, para lá, para cá, mas não está acordada 100%. Mas aí por fim eu acordei mesmo. E acordei muito mal. Sem conseguir respirar direito, como se estivesse, não sei, como se o quarto tivesse fumaça. Como se no quarto tivesse fumaça. Dizer, dificuldade para respirar. Quando eu tomei ciência de que o quarto estava pegando fogo. Pai, tá pegando fogo o quarto, pai, tá pegando fogo. Meu pai dormia pesado, minha mãe dormia pesado. Pai, eu respirava com dificuldade. Na verdade, o quarto estava uma fumaça só. Já não sei se meu pai dormia tão pesado, minha mãe dormia tão pesado, ou já estavam se sufocando pela fumaça. Nós estávamos asfixiando pela fumaça. A fumaça dentro do quarto já era tanta que já não dava para enxergar. Minhas irmãs Sara e Sueli, que estavam ali do meu lado. Uma loucura. Quando finalmente papai consegue acordar, ele que vinha de uma noite sem sono, dormindo pesado, até roncando, mamãe também dormindo pesado, e o pai, naquele negócio de acordar, pelos meus gritos que estava pegando fogo, fumaça, ele também estava meio atordoado, ele não conseguia fazer muita coisa, estava meio abobado. Quando por fim, ele estoura a porta do quarto. Sara, minha irmã, ela estava gemendo. Sueli, com seu corpo grudado no colchão e pegando fogo. Mamãe continuava deitada como se estivesse dormindo, mas na verdade estava sem sentidos devido à fumaça. Respirou muita fumaça. Foi horrível demais. O pai agora, que ele estourou a porta, ele respira um pouco, entra no quarto, carrega uma, carrega outra e tenta tirar a mamãe com dificuldade. Minhas duas irmãzinhas que dormiam comigo ali no chão já estavam sem vida. Mamãe desfalecida ainda, papai tenta tirá-la e agora já virou labaredas, agora já virou fogo realmente aquele quarto. E não havia o que se fazer. Eu correndo para pedir socorro, papai sem saber o que fazer, ele estava a ponto de enlouquecer. Uma menina, outra menina, a minha mãe, ele desesperado porque ele também estava mal, ele respirou muita fumaça. E ele então começou a gritar: mudinho desgraçado, por que você fez isso, mudinho desgraçado? Já não basta o que você matou, seu mudinho do inferno. Teve que voltar essa noite e matar também minha família, desgraçado. Seu mudinho dos quintos dos infernos. Seu mudinho desgraçado. Tenho saudade de minhas duas irmãs, que hoje já estariam mocinhas, quem sabe até já casadas. Uma única vez eu voltei lá. Município de Pitangueiras, no Paraná. Não existe mais casa, não existe mais nada. O dono mandou passar
um trator em tudo aquilo, e tudo aquilo não sobrou nada. Apenas agora é a agricultura. Milho, soja. Na verdade, enquanto eu me debatia, enquanto eu ficava virando na cama, ainda assustada com a história do mudinho, embora dormindo no quarto de meu pai e de minha mãe, eu acabei derrubando a vela. E foi ali, aquela vela, ao cair, ela ficou em contato com o colchão. Exatamente aquele colchão em que minhas irmãs estavam, as menores. Aquela vela ali no colchão foi aos pouquinhos, foi produzindo fumaça, foi aos pouquinhos, aquela vela ali naquele colchão, as meninas foram respirando aquela fumaça, foram se asfixiando. Eu, enquanto virava para cá, virava para lá, para cá, para lá, não me apercebi naquela escuridão de que estava acontecendo, ou prestes a acontecer, uma tragédia. Porque naquela fumaça que foi se tornando o quarto, as meninas asfixiando papai, mamãe, quando então eu me deparei realmente com o que estava acontecendo e gritei para o meu pai: fogo! E daí